Olá, tudo bem? Me chamo Deise Demarque, sou discente do curso de Agronomia do Instituto Federal de Santa Catarina, campus São Miguel do Oeste. Esse trabalho foi realizado junto aos meus colegas Andréa, Guilherme e Renato e os docentes Alcione Mioto e Douglas Antônio Rogeri. E a pauta é: adubação nitrogenada, mineral ou orgânica, pode afetar negativamente a formação de risóbios nas raízes da soja, prejudicando seu crescimento e desenvolvimento? A cultura da soja é essencial para a economia e alimentação mundial, como sabemos, porque é uma das principais fontes de proteína e óleo vegetal. A sua ampla difusão deve-se, em parte, à simbiose altamente eficiente com micro-organismos do gênero Bradyrhizobium, que são capazes de fixar nitrogênio atmosférico. Entretanto, é reconhecido que elevadas concentrações de nitrogênio no solo prejudicam a nodulação e a eficiência simbiótica das bactérias do gênero Rhizobium na soja. Essa condição pode ocorrer quando há aplicação de altas doses de fertilizantes orgânicos, como a cama de aves em pré-plantio. Com isso, sabemos que existem diferentes respostas das plantas frente a diferentes formas de fornecimento desse nutriente. Isso nos possibilita analisar variáveis e resultados experimentais. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar como a inoculação com Bradyrhizobium, associada a diferentes fontes de nitrogênio, mineral ou orgânica, influencia a nodulação e o crescimento e a produção da massa seca da planta de soja. O experimento foi conduzido em uma casa de vegetação do tipo guarda-chuva. Utilizamos 24 vasos de 8,5 litros, contendo 8 quilos de nitossolo vermelho, que foi coletado em área de lavoura cultivado com culturas anuais, com pH em níveis de fósforo e potássio corrigidos. O solo foi coletado na camada 0 a 20 centímetros, foi seco ao ar, peneirado a 4 milímetros, homogeneizado e reservado. O delineamento foi inteiramente casualizado em esquema bifatorial. O fator 1, então, foi fonte de adubação nitrogenada, e o fator 2, inoculação com Bradyrhizobium japonicum, Sêmia 5079 e Sêmia 5080, com 4 repetições, totalizando 24 unidades experimentais. E os tratamentos de adubação, então, foram a testemunha sem adubação, cama de aves 8 lotes na dose de 100 mg por quilograma de nitrogênio solúvel em água e ureia na dose de 100 mg por quilograma de nitrogênio. As unidades experimentais foram todas dispostas aleatoriamente sobre as bancadas na casa de vegetação. Nos vasos dos tratamentos testemunha e ureia, os teores de fósforo e potássio foram equiparados aos do tratamento com cama de aves, com adição das mesmas quantidades desses nutrientes, utilizando os fertilizantes superfosfato triplo, sendo fonte de fósforo, e cloreto de potássio, sendo fonte de potássio. E os fertilizantes, então, foram incorporados ao solo no mesmo dia do plantio. Após 50 dias, iniciamos a desmontagem do experimento para posterior levantamento desses dados, né? Aqui estão todos os dados consolidados, com cada unidade experimental e tipo de tratamento, com as variáveis analisadas. Partindo para a parte estatística, então, todas as variáveis coletadas, elas foram inseridas para análise estatística no SISVAR, e eu vou trazer as de maior importância aqui, onde a gente avaliou o número de nódulos, a massa de nódulos, a massa seca das raízes e da parte aérea das plantas. Esses 5 primeiros foram o que a gente percebeu que, de fato, algum fator influenciou no seu desenvolvimento, e por isso a gente destacou. A análise de variância mostrou que não houve interação entre variáveis e os fatores estudados, mas houve diferença nos efeitos principais pelo teste de Tuckey a 0,05%. A massa seca da parte aérea foi maior nos tratamentos com adubação, com a ureia e a cama de aves, não diferentes entre si. Aqui são representadas pela letra A. Já o número e massa de nódulos por planta
foi afetado negativamente pelas adubações com nitrogênio, independente da fonte, sendo mais numerosos, com maior massa total e massa média por unidade no tratamento sem adubação. Então, resumidamente, onde não houve adição de nitrogênio, continuou o melhor resultado na nodulação. Ou seja, a planta, percebendo que não havia oferta de nitrogênio no solo, acabou interagindo com as bactérias numa relação simbiótica. Apenas a observação visual não traria as conclusões obtidas, por isso a importância da experimentação. Os dados coletados e as aplicações dos corretos conceitos de estatística foram muito importantes para a gente observar o comportamento dos micro-organismos no solo e o desenvolvimento das plantas. E, por fim, respondendo à pergunta do tema principal, o aumento da disponibilidade de nitrogênio no solo, nos estádios iniciais da cultura, acabou promovendo o crescimento vegetativo das plantas, porém reduziu a formação de nódulos radiculares, comprometendo, consequentemente, a fixação biológica de nitrogênio, o que nos responde à pergunta do presente trabalho. Então, eu agradeço a todos que assistiram, ficando aqui, então, o nosso agradecimento pela oportunidade.